Eclesiastes, capítulo 5, versículo 7. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também há nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Coloquei como título aqui, sonhos não realizados. Acredito que todos nós temos sonhos. Talvez nós somos pessoas um pouco diferentes umas das outras. Tem aquelas que acreditam que vão realizar seus sonhos de uma forma muito clara e correm atrás desse sonho. Tem aquelas pessoas que até falam, não é se vou, é quando vou, né? Vou trabalhar para conquistar. Outros talvez não são tão determinados assim, mas também acreditam que uma oportunidade pode surgir e que aquela busca pode acontecer. Na verdade, eu quero fazer algumas perguntas para nós. Primeiro, como você vive enquanto os sonhos não se realizam? Porque aqui pode ser um problema. Acreditar ou não em sonhos, estar em busca de sonhos, mas como você vive enquanto os sonhos não se realizam? Ainda, e se você não realizar seus sonhos? Porque nós sabemos que em todos sonhos são realizados, nem todas as coisas acontecem como a gente pensa, e realmente Deus não está aqui, né? Deus não veio a esse mundo para realizar os nossos sonhos, se alguém pensa isso, independente de quais sejam. E por último aqui eu quero perguntar, você é daqueles que vive à espera da felicidade através de alguma coisa que está no futuro? Daqueles que acreditam que a alegria só será alcançada após a realização dos sonhos? Então, esse é o grande problema. Pensar que só quando o sonho for realizado que seremos realmente e plenamente felizes. E aí a gente já traz aqui meio que um resumo da nossa mensagem, é que a felicidade não está no sonho, na realização de um sonho, de um determinado sonho, ou de uma conquista, que nós valorizamos mais do que a outra, né? Às vezes nós valorizamos certas conquistas que nem deveriam ser tão valorizadas assim, mas valorizamos muito. Na verdade, devemos lembrar que a felicidade está no processo e não apenas na conclusão de um projeto, não na realização de nossos sonhos. Essa mensagem, eu li um texto de um escritor chamado Maurício Zagari, e ele falava exatamente sobre essa questão. Ficar infeliz porque nossos sonhos não se realizaram é deixar de desfrutar da paisagem grandiosa, da escalada, só porque ainda não chegamos ao cume da montanha. Mas o cume não é tudo. Então, achei muito interessante, porque essa ideia, né, que a gente tem que estar feliz no processo, que a felicidade não está só lá na frente, acredito que todos nós já ouvimos falar muitas vezes. Mas na prática, nem sempre nós conseguimos vivenciar isso. E esse exemplo é muito interessante porque ele fala, você vai fazer uma escalada. Qual que é o objetivo? Qual que é o grande sonho? É alcançar o topo, é chegar ali e visualizar aquele lugar. Mas, na verdade, a alegria não está somente naquele momento final. Ela já começa no preparo, lá no chão, em casa, quando você vai preparar o seu equipamento, quando você vai fazer o seu treinamento. Tudo isso faz parte dessa felicidade, de que você vai passar por um processo. E quando você começa a subir
naquela escalada, você já começa a desfrutar de uma paisagem, talvez não seja a paisagem que você enxergará lá no topo, mas você já consegue enxergar no dia a dia as paisagens, as bênçãos, as coisas boas da vida. E ele continua dizendo então aqui, que cada etapa vencida é uma vitória, um deleite, uma gota de felicidade. A felicidade está na soma de todos os pequenos e aparentemente insignificantes momentos, que juntos nos levam até a realização, ou não, dos nossos sonhos. Afinal, essa soma de momentinhos tristes e felizes, vitórias e derrotas, lágrimas e sorrisos, é aquilo que compõe este presente tão maravilhoso que Deus nos deu, chamado vida. As coisas são importantes, mas a nossa alegria não está firmada em sonhos incertos, mas na presença de Deus, na expectativa do encontro que teremos com Ele nos céus. Todas essas coisas passam. A gente tem alguns sonhos, né? Eu queria comprar isso, eu queria viajar ali, eu queria fazer isso. Todas essas coisas vão passar. São coisas boas. Algumas nós vamos alcançar, outras não estarão à nossa disposição. Mas independente da felicidade, independente da realização de alguns desses sonhos, a nossa vida está firme. Essa nossa caminhada ainda não é perfeita no sentido de que nós não estamos ainda com o Senhor nos céus, mas cada dia é um dia feliz, porque nós podemos perceber o cuidado de Deus, a presença de Deus, seja nas felicidades, ou seja nas contrariedades, seja nos problemas da vida. E exatamente quando a gente leu aqui essa passagem de Eclesiastes, nós estamos vendo exatamente essa ideia, né? Que na multidão dos sonhos há vaidade. A vaidade. Nós não podemos cair nessa armadilha de vivermos nesse mundo cheio de sonhos, tentando realizar sonhos e muitas vezes deixando as coisas de Deus de lado, em segundo lugar, para alcançar alguns sonhos. Tudo é vaidade. E aqui eu achei interessante quando ele fala do rico, né, que doce é o sono do trabalhador, mas a fartura do rico não deixa dormir. O rico não é só aquele que tem dinheiro, aquele que vive pensando nas riquezas, colocando o coração nas riquezas, ele está entesourando nessas coisas. Pode ser que ele não durma também, porque está em busca de um sonho. Mas quando nós somos esse trabalhador, que quer coma pouco, quer coma muito, né? Nós temos a nossa paz no Senhor, nós vamos viver diferentemente. Porque nós não devemos colocar o nosso coração nas riquezas, que vamos colocar como sinônimo de sonhos. Porque nos sonhos nós estamos perdendo a nossa própria emoção. Nessa busca dos sonhos, a pessoa vive irritada, a pessoa vive descontente, porque a vida ainda não chegou aonde que ela quer. Mas independente das situações, nós somos felizes. E graças a Deus, Deus tem realizado muitos sonhos, Deus tem dado muitas bênçãos para nós. Mas aquela pergunta ali é muito oportuna. Aliás, o tema do texto deste Maurício é exatamente essa aqui. O tema do texto dele é: se você não realizar seus sonhos. E se você não realizar seus sonhos? Esteja preparado para isso. Porque a vontade de Deus está em primeiro lugar. E não os nossos sonhos, nossa vontade. Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade, nessa manhã, de nos reunirmos em Tua casa. Nós nos colocamos na Tua presença, Pai, pedindo que o Senhor nos abençoe, especial nessa palavra que acabamos de ouvir. Deus, pedimos que o Senhor Deus esteja colocando paz no nosso coração, não multidões de sonhos, de desejos, de preocupações, mas que nós possamos ter a paz, contentes, ó Deus, com o Teu cuidado, com a Tua presença,
na fé descansados, ó Pai, sabendo que o Senhor Deus cuida de nós. E obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor Deus tem nos dado muito mais do que pedimos ou pensamos. E que assim, ó Deus, o Senhor Deus cuide de nós, da nossa família, da nossa igreja, assim abençoando, ó Pai, para que o nosso maior propósito não seja ser como o mundo é, cheio de sonhos, cheios de coisas, ó Pai, para que o próprio mundo elogie, mas que nós sejamos servos do Senhor, possamos andar conforme a vontade do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.